Um outro princípio que orienta a relação do Estado brasileiro com outros estados estrangeiros, na forma prevista no inciso 5 do artigo 4º, é o princípio da igualdade entre os estados, tá? Esse princípio, o próprio nome já nos traz a ideia, né, do que significa esse valor que orienta o Brasil nas suas relações estrangeiras. Significa que nas suas relações internacionais o Brasil sempre irá considerar a igualdade entre países, tá? O Brasil sempre irá conceder um tratamento igualitário entre países, né? E da mesma forma exigir também por parte deles que nós sejamos tratados igualmente aos demais estados, tá? Esse princípio da igualdade entre os estados, esse valor, né, que orienta as relações estrangeiras do Brasil, segundo o José Carlos Souza e Silva menciona, a igualdade entre estados ela é possível e ela é importantíssima para que a humanidade possa desfrutar das vantagens de uma convivência pacífica entre todos os estados que compõem o globo, né? Todos os estados a nível mundial. Tá? Então é um tratamento igualitário, né? Com respeito, em pé de igualdade com relação a todos os estados estrangeiros, né? Sem concessão de privilégios, né? Sem concessão ou ausência de privilégios concedidos a outros estados aí, né? Então o Brasil ele sempre se orienta com relação tendo esse valor como base, né? Nas relações com estados estrangeiros, concedendo um tratamento igualitário a todos e ao mesmo tempo exigindo que eles nos tratem também igualmente, considerando aí o tratamento ofertado a outros estados estrangeiros, ok? Outro dispositivo, ou melhor, outro princípio, né, encartado aqui no artigo 4º da Constituição e que a própria terminologia já traduz exatamente qual é o valor que orienta o Estado brasileiro nas suas relações internacionais. É também o princípio da defesa da paz, né? A defesa da paz é também um valor de grande importância, né? E o Brasil ele sempre nas relações estrangeiras irá defender a paz mundial. A paz nada mais é do que uma situação caracterizada pela ausência de conflito armado, ausência de combate armado, ou seja, em outras palavras, ausência de estado de guerra, né? De estado de declaração de guerra, né? Segundo nos fala o José Carlos Souza e Silva na sua obra, na sua doutrina, embora, né, estando explicitado na Constituição Federal, portanto, né, estando explicitado na Constituição Federal como princípio a defesa da paz, o Brasil ele tem hoje o compromisso com o conteúdo legítimo e legal de oferecer aos povos o propósito de contribuir para a paz mundial, tá? Então o Brasil, segundo esse princípio, né, ele deixa claro, na verdade, ao trazer como norma base do nosso Estado, né, como norma prevista na Constituição, na norma máxima, na norma suprema do nosso Estado, que nas relações do Brasil com outros países, quando houver ali situações de conflitos de interesses, né, de conflitos entre dois países, entre dois ou mais estados, né, o Brasil ele sempre adotará uma postura de defesa da paz. Ele sempre vai atuar como forma de evitar uma luta armada, né? Como forma de, se a luta já estiver ocorrendo, né, adotar uma postura querendo acabar com esses conflitos armados, né? Querendo não só evitar, mas extinguir possíveis conflitos armados, garantindo desse modo sempre, né, a defesa da paz, garantindo a paz e defendendo a paz mundial, já que este é um valor que é base, que é fundamento do Estado brasileiro. Tá? Então o Brasil deixa claro aqui a postura de pacificador, né, de um Estado que sempre buscará nos casos de conflito, né, evitar lutas armadas e garantir assim a paz a nível mundial. Ok? Isso, na verdade, contribui para que todos os países, né, possam viver em paz, né, sem a preocupação de sofrerem aí diante desses conflitos
desses estados de guerra que podem ocorrer aí mundo afora. Okay? Então sempre o Brasil vai se orientar e procurar ali intermediar para que no final a paz seja garantida. Ok? Outro inciso que também está diretamente ligado aí a conflitos, né? A ideia de solução pacífica de conflitos, né? Que vem encartado ali no inciso 7, tá? Então, falarmos de solução pacífica, estamos falando de imperar a paz, de defender a paz, né? E o inciso 7, portanto, do artigo 4º diz que o Brasil também se orienta nas suas relações estrangeiras pelo princípio da solução pacífica de conflitos, tá? E aí nós estamos falando de todo tipo de conflito, não apenas o conflito armado, né? Mas essas lides internacionais, né? Como é próprio da vida em sociedade no âmbito interno, o surgimento de conflitos de interesses, né? O surgimento de lides, de litígios, na sociedade internacional é a mesma coisa. A convivência entre estados, que nada mais são do que sujeitos de direito internacional, a convivência entre eles a todo momento gera conflitos. Né, geram ali conflitos de interesses, né, geram ali lides internacionais, litígios internacionais, tá? E esse princípio, ele é um princípio já previsto em outras constituições. Ele é um princípio tradicional do nosso constitucionalismo, né? Ele teve assento na Constituição de 1891. Por favor, retifiquem aí o material de vocês, porque constou 1981 e na verdade é 1891, a nossa segunda Constituição Federal, a nossa Constituição Republicana, né? Depois ele teve assento também na Constituição de 34, ele teve assento esse princípio na Constituição de 46, bem como na nossa Constituição de 67, né? Depois emendada em 1969, pelos chamados atos institucionais, né? Então, o Brasil ele sempre se orientou nas suas relações com outros países em buscar uma forma de solução pacífica, né? Através de meios pacíficos solucionar as controvérsias, tá? Desse modo, com relação à aplicação deste princípio, temos que mencionar que na existência de conflitos internacionais, seja quando o Brasil estiver envolvido ou quando o Brasil não estiver envolvido numa lide, num litígio internacional, né, ele sempre vai buscar uma solução pacífica para aquele litígio, ou seja, uma solução sem emprego de violência, né, uma solução sem a necessidade de adotar meios não pacíficos, né, de solução de controvérsias, tá? Quais seriam os meios pacíficos aí de se buscar uma solução para uma controvérsia internacional? Por exemplo, a negociação direta, né, é uma forma pacífica em que os estados buscam ali diretamente entre os seus representantes políticos negociar para que aquele litígio seja resolvido de uma forma pacífica, amigável, né? Assim como a mediação internacional, o emprego da mediação internacional, o emprego da conciliação internacional, o emprego da arbitragem internacional, né? Todos esses modos são considerados meios pacíficos, né? Esses modos de atuação são considerados meios pacíficos de solução de controvérsias, tá? Então, seja pela nomeação de um mediador, seja pela nomeação de conciliadores ou de um árbitro que irá intermediar aquele conflito, no intuito de, através do diálogo entre os estados, conseguir chegar a uma solução amigável, uma solução pacífica para aquele conflito. Tá? Então, o Brasil ele sempre buscará adotar uma solução pacífica, uma solução sem qualquer meio violento, né? Uma solução então amigável para aquela lide internacional. Seja quando nós estivermos envolvidos na lide, né? Ou quando não estivermos envolvidos, o Brasil se posiciona como um mediador, né, como um Estado, então, que irá mediar aquele litígio na busca de uma solução consensual, amigável, que seja boa para ambas as partes, ok? Tranquilos? Com relação, então, a este princípio, né, cumpre-nos agora, fica já explicado, né, o que ele significa, e cumpre-nos então comentar a respeito de um outro princípio encartado no inciso 8, né, mas que na verdade eu volto no próximo vídeo para fazermos uma divisão aqui
mais adequada do tempo, eu volto no próximo vídeo para falar do próximo princípio, de outro princípio previsto no inciso 8 do artigo 4º.